A gente vai agora para o momento da palavra. E eu acho que é um dos momentos mais especiais que tem. É quando a gente abre o nosso coração, não para ouvir a homens, não para ouvir uma palestra, mas para ouvir da palavra de Deus. Que privilégio a gente tem de dizer que a gente está ouvindo da palavra de Deus. Por isso vamos orar. Pai, te agradecemos por absolutamente tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Reconhecendo que o nosso bem mais precioso é a Tua presença. Espírito Santo, foi o Senhor que conquistou os nossos olhos, foi o Senhor que transformou a nossa vida. Senhor Jesus, foi o Seu sacrifício na cruz que nos perdoou, que nos deu uma nova história, que transformou as nossas vidas. E Pai, nós te pedimos, nos transforma. Fala conosco essa noite, ó meu Pai, que não seja apenas mais uma noite, mas seja uma noite de céus abertos, uma noite que sairemos daqui transformados pela Tua glória, transformados pelo Teu poder, transformados pela Tua presença. Ó meu Senhor, venha aumentando as nossas fés nesse momento, alargando as nossas expectativas. Meu irmão, minha irmã, gostaria de te convidar nesse momento a chamar pela presença do Espírito Santo, a chamar pela presença de Deus. O Senhor Jesus venha aparecendo em nosso meio. O Senhor Jesus se faça presente em nosso meio, porque é a presença dEle que faz a diferença, é a presença dEle que é capaz de transformar toda informação em revelação, é a presença dEle que nos transforma num marido melhor, numa esposa melhor, num trabalhador melhor, num filho melhor. É a presença de Deus que é capaz de transformar o coração mais duro e corrupto num coração santo e agradável a Deus. Por isso, meus irmãos, que como igreja possamos clamar pela presença de Jesus. Meu Pai, nós precisamos de Ti, não porque simplesmente queremos sentir uma fração do Teu poder, uma fração da Tua presença, não, porque é uma questão de sobrevivência. Como a Tua palavra fala no Salmos 42, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a nossa alma anseia por Ti. Por isso, Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor. E no final dessa noite, Senhor, toda glória, toda honra seja dada a Ti. Que no final dessa noite possamos sair daqui mais parecidos contigo. Que no final dessa noite possamos sair daqui mais apaixonados pela Tua palavra, mais apaixonados pela Tua igreja, mais apaixonados pelas vidas e dos Teus filhos. Nos transforma, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, gente. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Irmãos, vocês estão comigo? Vocês vão me ajudar essa noite? Que igreja a gente não se faz sozinho. Eu preciso que vocês sejam participantes do culto. O culto não é para homens, é para Deus. Então, se você quiser falar um amém, falar um glória a Deus, interagir, eu conto com vocês. Dia de chuva, né? No inverno a gente já fica mais cansado, sair da cama se torna mais difícil. Então vamos lá, vamos participar. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, Deus é bom. Vou pedir um favor para vocês. Hoje o culto vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter um culto um pouco mais de ensino. Então eu gostaria de te convidar, se você tem o celular, abrir seu bloco de notas. Se você tem um caderninho e quiser anotar, vai valer a pena, você não vai se arrepender. É muito importante que às vezes a gente acaba esquecendo, às vezes a gente acaba, passa 2 semanas, um mês e esquece. Então se você tem celular, abre no bloco de notas, seja no teu WhatsApp, no bloco de notas mesmo. E se possível for, coloca no modo avião ou no não perturbe, para caso apareça alguma notificação, seja no Instagram, de mensagem, você não perca o foco. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus, Deus é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus 28, a partir do versículo 18. Quem tiver a Bíblia, abra comigo. Se o pessoal do Data puder também já colocar os slides, eu agradeceria. Eu já dar um pouco de trabalho para o Data Show. Espero que eles não fiquem bravos comigo. Vamos lá. Então, hoje iremos falar principalmente sobre um dos fundamentos da vida cristã, sobre um dos fundamentos do cristianismo, da Bíblia e do plano de Deus para nós, que é o discipulado, que é a jornada da caminhada cristã. Para isso, a primeira coisa que precisamos entender é qual é a missão da igreja, o que é a igreja e qual a missão dela. Vamos começar falando com o que não é igreja. Igreja não é um clube. Igreja não é um lugar que você vem somente para se sentir melhor. Igreja não é um lugar que você vem para fazer network, para fechar contratos, para fechar negócios. Igreja também não é um lugar que você vem para simplesmente usar o Deus como um amuleto, falando: Deus me faz rico, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro. Igreja não é simplesmente um lugar que você vem para dizer que tem uma fé e uma religião. Não. Igreja é a habitação de Deus, é a extensão
do corpo de Cristo na terra, é a comunhão dos santos, a assembleia do povo de Deus. Igreja é o corpo de Cristo na terra. Eclesia no latim, carral no aramaico, que é a assembleia do povo de Deus. É muito importante entendermos que a igreja é a extensão do corpo de Cristo. E precisamos novamente amar e valorizar a igreja. Se já puder pôr nos slides, eu agradeço. Glória a Deus. É o segundo. Esse era pro Data Show slide. Vamos lá, glória a Deus. A missão da igreja e a grande comissão. Então, entendendo que igreja é a extensão do corpo de Cristo na terra, vamos fazer uma pergunta um pouco óbvia, mas importante para a memorização. Se a igreja é a extensão do corpo de Cristo, quando a gente leva Jesus às pessoas, a gente está levando a igreja. A gente está levando perfeito. E a melhor maneira de então levar Cristo às pessoas é através da igreja. A igreja foi, é e sempre será a maior engenharia de transformação de uma sociedade. A igreja é o meio utilizado por Deus para transformar o mundo o qual vivemos. E não existe nenhuma outra ferramenta, nenhuma instituição na história, não existe nenhum outro meio ou método capaz de causar o mesmo impacto que a igreja de Cristo é capaz de causar. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da nossa placa, afinal, a igreja de Cristo não tem placa, não importa se é Cristo, se é Palavra Viva, Assembleia, Mais de Cristo, 100, Batista, enfim, não importa, o importante é que somos um só corpo. E o importante é entender que Deus nos concede o privilégio de levar a igreja ao mundo. Eu gosto sempre que a gente consiga refletir durante as pregações. Então, eu gostaria que a gente tivesse um momento de reflexão breve, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Nos dias de hoje, a gente vê crianças com 8 anos de idade no colégio já ouvindo sobre ideologia de gênero. Infelizmente, casos de 12, 13 anos de idade já perdendo a virgindade, 15 anos engravidando, 16 já nem conseguindo raciocinar porque as drogas afetaram os neurônios. Aos 20 anos de idade já está com cara de 40 por causa do uso de bebida, de alcoolismo, entre tantas outras coisas. Estamos cada vez mais numa sociedade que o amor está esfriando. As relações hoje estão se tornando cada vez mais por interesses, as pessoas já não têm mais amor, a gente já está cada vez mais individualista, o humanismo tem tomado conta do nosso meio. Então, no minuto que sairmos dessas portas, veremos pessoas se prostituindo, pessoas se drogando, bares abertos, homens traindo suas esposas traindo seus maridos, e nos perguntamos como somos capazes de transformar. Como somos capazes de levar Cristo para essas pessoas? Como somos capazes de fazer que uma nova geração conheça Cristo, que realmente a nossa vida faça valer a pena a morte de Cristo na cruz? É uma pergunta válida. Afinal, o que Deus espera de nós? E a resposta é muito simples: o avanço da igreja. A igreja sempre será e fará parte do plano central de Deus para o homem. E por que eu vou me estender um pouco nesse ponto? Porque se a gente for ver a história do cristianismo, desde a morte e a ascensão de Cristo aos céus, a igreja ocupa um lugar de proeminência. Muito bem, até Constantino, Teodósio, quando houve a institucionalização, a igreja estava um pouco underground. Mas desde então, querendo ou não, mesmo que a igreja muitas vezes ocupava um cargo mais político do que espiritual, ocupava um lugar de proeminência. Satanás viu então que ele não poderia acabar com a igreja. Nunca vai conseguir acabar. A igreja é a única instituição na terra que tem mais de 2000 anos. É algo assim, sem precedentes. E Satanás viu que é impossível destruir e acabar com a igreja de Cristo. Então sabe o que ele fez? Começou a tirar o foco da igreja. Então, Alvarão, se antes o que lotava estádios, o que fazia multidões se achegar a Cristo era a igreja, hoje são pregadores, são ministros de louvor, são intercessores. Satanás, vendo que não pode acabar com a igreja, ele tira o foco da igreja e coloca no homem. Logo, nós, como igreja de Cristo, já não temos mais o objetivo de alargar as portas da igreja, o avanço da igreja. Não, estamos com o objetivo do avanço do nosso ministério, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, sendo que isso é um pensamento individualista. Então, cada vez mais, vemos o cristão, a cristã, se empenhando e se esforçando, não pela causa da igreja, do corpo de Cristo, mas sim pelas suas realizações e benefícios pessoais.
Então hoje o número de likes, influência e seguidores no Instagram diz mais sobre uma pessoa do que você é um bom marido, uma boa esposa dentro de casa. Enchemos estádios não porque a pessoa é um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, um homem de Deus, não, mas porque tem seguidores na rede social. Hoje as pessoas elas não entram na igreja para ouvir um culto, mas sentam numa palestra com um pregador motivacional, vão para um estádio de futebol para levantar as mãos e dizer que amam Jesus, mas esquecem de ser igreja. E é muito importante entender que cada vez mais o foco de Satanás vai ser querer colocar no indivíduo. Então, hoje, vou pegar esse microfone aqui de exemplo. Em vez das pessoas desejarem isso aqui, a comunhão dos santos, elas vão começar a desejar isso aqui. E a gente sabe que é verdade. Em vez de começar a desejar, falar, cara, eu vou sentar à mesa com os meus irmãos, eu vou partir o pão, eu vou se empenhar para que a minha igreja alcance cada vez mais vidas, a gente começa a desejar uma plataforma. O foco cada vez mais está no indivíduo e não na igreja. Vocês estão comigo? Faz sentido para vocês? Vocês entendem o que eu estou falando? E precisamos nos lembrar que o que vai transformar o mundo não é uma pessoa, mas é o corpo de Cristo na terra. O que transforma as vidas não sou eu, não é você, seu Renato, não é o Fabrício, não é ninguém, é Jesus. Jesus que transforma, Jesus que cura, Jesus que salva, Jesus que liberta, Jesus que perdoa. Jesus sempre será a base, o fundamento, o princípio, a pedra angular. E quando estamos em Cristo, aí sim conseguimos transformar as vidas. Quando começamos a ser a igreja. Então o foco de Satanás hoje está em tirar a proeminência da igreja. Então tem surgido pessoas que falam, não, eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Tem pessoas que falam, não, a minha igreja é virtual. Aí a pessoa vai para estádio, faz um monte de coisa, mas faz tudo menos entrar e ser parte do corpo de Cristo. E é muito importante entendermos que o plano de Deus sempre estará associado à igreja, até a volta de Cristo. Isso acontecerá. Então eu não sou contra lotar estádios, eu não sou contra grandes ministros, Deus me livre, eu não sou contra isso. Mas é entender que o objetivo de Deus nunca foi que uma figura humana se sobressaísse, mas o seu corpo, a sua igreja. E você vê como é lindo isso, porque significa que o plano de Deus não é que a gente esteja em ascensão, não é que o nosso ministério esteja em ascensão, mas que a nossa igreja esteja em ascensão, que a igreja de Cristo esteja largada. Aí você vê como faz a diferença, porque você escutando isso fala, pô, opa, então eu posso fazer parte, opa, então eu posso ajudar, opa, então Deus conta comigo. Porque quantos de nós, vamos ser sinceros, a gente fala, cara, eu nunca vou conseguir às vezes lotar um estádio. Talvez se eu for tentar cantar os hidroquebres, vocês saem daqui chorando, e não é chorando de arrependimento, é de dor mesmo. Né? Às vezes, quando a gente tem a ideia que o chamado é somente individual, a gente coloca como algo muito distante. Agora, quando a gente entende que o chamado é coletivo e é a igreja, então opa, eu posso fazer a diferença na minha igreja. Se a minha igreja mudar, tudo muda. A igreja, a gente precisa voltar a ser apaixonado pela igreja. Irmãos, eu não estou de forma alguma pregando com ativismo. Primeiro ministério é sua família, sua casa. Cuida do seu casamento, cuida dos seus filhos. Vai fazer uma faculdade, um bacharelado, estude, trabalhe. Dê o seu melhor. Mas que sejamos apaixonados pela igreja. Que sejamos apaixonados pela comunhão dos santos, pela extensão do corpo de Cristo. Que possamos sonhar e falar, cara, a igreja é a casa de Deus. Eu vou cuidar da casa de Deus. Então, a gente consegue entender que o plano de Deus sempre estará associado à igreja. E isso é ser igreja, que a glória a Deus pelos estádios que estão sendo cheios, que isso continue. Glória a Deus pelos grandes ministros, mas que possamos voltar a dar o principal lugar de evidência para a igreja de Jesus. Amém? Então, entendendo isso, nós vamos para o segundo ponto, a importância da missão da igreja. Quando a gente entende então que o plano de Deus, muito mais que para o individual, é para o coletivo, é feito através da igreja, a gente precisa entender então qual a missão da igreja. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, qual a missão da igreja? Vamos para Mateus 28, a partir do versículo 19. Glória a Deus. Esse aí é o Data Show, é assim que você coloca os slides. Glória a Deus. Eu falei que ia dar trabalho para vocês, hein? Não vou ficar bravo comigo depois.
Não sei o que dá mais trabalho para o Data Show, eu fazer dessa pregação aquele ministro de louvor que entoa uma música atrás da outra e faz aqueles medleys, sabe? O Data fica louco, meu Deus do céu. Eu lembro que com 8 anos de idade eu era o Data Show da igreja. E eu aprontava no Data, irmãos. Nossa, como eu aprontava. Eu lembro que o que eu mais amava era quando tinha um chamado do infantil. E aí, tipo, sabe quando aparece, número 201, compareça ao infantil? Eu colocava, número 201, compareça ao infantil, urgente. Aí vinha a mãe no meio do culto, eu tava correndo, eu achava de ir, mas eu era criança. Até que um dia eu levei alguns expulsos e tive que parar. Mas eu não vou mentir, esses dias eu fiquei no Data Show e o velho homem bateu. Quando eu vi um chamado do infantil, eu falei, Deus, é agora. Sabe quando o dedo coça? Pensamento intrusivo. Mas eu me segurei, mas não dá vontade. Que Deus me perdoe. Mateus 28, versículo 18, vamos lá. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Repita comigo, grande comissão. Mais alto, grande comissão. A missão da igreja foi e sempre será a grande comissão. Por que então a gente começou esse culto falando que o foco não está no indivíduo e na igreja? Porque se a gente começa a deixar que o indivíduo seja o foco, logo a missão da igreja não é a principal missão, mas a minha missão é que importa. Não é verdade, Rafa? Logo, o que importa não é a missão que Deus deu para a igreja, é a missão que Deus para mim. Mas é importante entendermos que a missão da igreja é a minha missão. A missão da igreja é o que Deus espera de mim. Então tudo o que a gente for falar aqui essa noite se aplica a cada um de nós, amém? A missão de Deus para a igreja, Jesus quando estava ascendendo aos céus, Ele confiou aos discípulos aquilo que a gente chamamos de a grande comissão, que é o discipular das nações, é gerar Cristo em uma geração corrompida, é levar Jesus a uma geração que carece de amor, carece de um Redentor, carece do perdão do Espírito Santo. A nossa grande missão como igreja é a grande comissão. É sermos representantes de Jesus na terra. É levarmos o seu reino e entender que o que as pessoas precisam não é de nós, não é de grandes ministros, mas é da igreja de Cristo. Amém? Vamos para o próximo slide então? Glória a Deus, se o Data puder me ajudar. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão ou não estão? Vamos lá, vocês não podem ficar com sono, hein? É importante. Bora lá. Segundo slide. Vamos nessa. Deus é maravilhoso. Então, entendendo isso, a gente precisa ir para o segundo tópico que é tão importante quanto não apenas membros, mas sim discípulos à imagem e semelhança de Cristo. Então, entendendo qual o papel, a função e a missão da igreja, precisamos entender agora a importância do discipulado como missão da igreja. Jesus, em seu ministério terreno, ele lotava estádios também, ele pregava para multidões. A gente vê que na parábola dos 5 pães e dos 2 peixinhos, tinha no mínimo 5.000 pessoas. Eram muito pessoas para uma época que não tinha sistemas de ampliação de voz, microfone, caixa de som, ao ar livre. Ele pregava para multidões. Mas é muito interessante que em Mateus 13, eu não vou pedir para o Data abrir, senão vai demorar muito. Tem a parábola do semeador. Lembra aquele que saiu a semear? Uma semente caiu em terra rochosa, outra em terra espinhosa, outra em terra árida e outra caiu em boa terra. E essa veio dar frutos a 30, 60, 100 por 1. E também tem a parábola do joio e do trigo. Perfeito, Jesus estava falando essa parábola para a multidão. Aí após isso, a Bíblia fala que ele está se reunindo somente com os discípulos. E aí os discípulos falam, mestre, você consegue nos explicar essas parábolas? Aí tem um dos meus versículos favoritos da Bíblia, que é Mateus 13:11, que Jesus fala, olha, a multidão eu falo em parábolas, mas a vocês, os discípulos, eu dou a conhecer os mistérios do reino. E aí ele vai lá e explica as parábolas. Feche seus olhos por um instante. A palavra de Deus fala em Provérbios 25, versículo 1, que a glória de Deus é esconder as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Existem mistérios de Deus para nós. A palavra de Deus, existem riquezas insondáveis da palavra de Deus. Deus está
esperando, aqueles que esquadrinham o coração de Deus e falam: Deus, eu quero conhecer mais fundo de Ti, eu quero conhecer mais da Tua palavra, eu quero conhecer mais o Teu amor. Se a Tua glória esconder, a minha glória é conhecer. Se a Tua glória esconder, a minha glória é descobrir. Eu vou descobrir os Teus mistérios, eu vou descobrir mais de Ti. Essa é a nossa glória. Já pode abrir seus olhos. E Jesus falou: olha, vocês que são os discípulos, eu dou a conhecer os mistérios. E Jesus faz uma clara diferença entre a multidão e os discípulos. E da mesma maneira, nós como igreja, a igreja não pode ser composta em sua grande maioria de membros, mas sim de discípulos, porque os membros, as multidões, apenas escutam a palavra de domingo, tentam ter um lifestyle cristão durante a semana e joia. Mas os discípulos são aqueles que tomam a sua cruz, negam a si mesmo e levam Cristo para uma geração. Os discípulos são aqueles que transformam a sua casa, transformam o seu trabalho, transformam tudo ao seu redor. Nós precisamos ser discípulos e não apenas membros. Vocês estão comigo? É muito importante entendermos isso. A quantidade de cristãos que apenas esquentam o banco de igreja não está escrito. Hoje está muito na moda o lifestyle cristão, porque é muito bom o lifestyle cristão. Você não bebe, você não fuma, você tem que tratar bem as pessoas. Se a pessoa te maltratou, você perdoa, você ama os seus inimigos. Jesus é muito bom, porque é bíblico, é de Deus. Mas a pergunta é: o que Deus espera de nós? Um lifestyle cristão somente, ou que tomemos a nossa cruz? Você acha que o Senhor Jesus morreu na cruz, tomou a coroa de si simplesmente para que adotássemos um lifestyle, um estilo de vida? Não, gente. Mas que a gente levasse o amor dele, levasse as cicatrizes dele em nosso corpo, falasse: olha, Deus me transformou, eu era cego e hoje eu vejo, eu era surdo e hoje eu ouço, eu era morto e hoje eu vivo. Então a igreja precisa ser composta por discípulos e não apenas membros, porque são os discípulos que conhecem os mistérios de Deus. Então eu realmente gostaria de fazer essa pergunta de reflexão para nós: até que ponto estamos nos comportando como membros em vez de discípulos? Até que ponto estamos apenas frequentando a igreja, mas não sendo igreja? Até que ponto estamos apenas ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas não buscando esquadrinhar o seu coração, falando: Senhor, o que tem passado no seu coração, qual é o seu desejo para nós? E é muito importante entender que o que Deus espera é nós como igreja, não um chamado individual. Porque quanto mais a gente coloca ênfase no chamado individual, menos participante a gente se coloca na equação. Porque se já tem um pregador, eu não preciso pregar. Se já tem um ministro de louvor, eu não preciso louvar. Se já tem alguém para cuidar da igreja, eu não preciso cuidar. Mas quando Deus, a gente entende que o que Deus espera é todos nós, aí o chamado se aplica a você. Sabe por que tem esse altar aqui? É simplesmente para vocês conseguirem nos ver. Porque se ficar no nível do chão, quem está às vezes lá no fundo não vai conseguir enxergar. No fundo, o altar é tudo isso aqui. O altar não é só isso aqui, vou repetir, é tudo isso aqui. Todos nós somos um altar para Deus. Todos nós entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todos nós, essa noite, estamos entregando algo para Deus. Todos nós somos igreja. Não existe maior e menor. Aos pés da cruz todos são iguais. Aos pés da cruz não existe preto, branco, moreno, baixo, alto, loiro, moreno. Não existe. Rico, pobre, não existe. Aos pés da cruz todos são iguais. Por isso o chamado é coletivo. John Wesley, pai do metodismo, ele fala uma frase muito interessante: a igreja não transforma o mundo fazendo novos convertidos, ela transforma o mundo fazendo discípulos. Quem aqui conhece a igreja metodista? Levanta a mão. A igreja metodista, se eu não me engano, no Brasil, ela é mais forte no estado do Rio de Janeiro, que realmente eles acreditam na continuidade dos dons, pregam o evangelho, fazem evangelismo. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Você sabe quantos anos existe a igreja metodista? Mais de 300 anos. Eu acho que as únicas igrejas que existem há mais de 300 anos, cristãs evangélicas, é a metodista, a gente pode colocar alguns anabatistas e os luteranos. É muito interessante. E a gente entende que o povo que não conhece a sua história, está fadado a repetir, é muito importante em aprendermos com quem veio antes de nós. Aprender o que dá certo.
John Wesley, que foi o fundador da igreja metodista, ele em seus dias, ele foi um grande homem de Deus, um grande ministro da palavra, um grande pregador. Existem inúmeras frases que a gente cita dele, por exemplo, coloque em chamas as pessoas me veem queimar, fiz do mundo a minha paróquia. A história fala que John Wesley escrevia sermão a cavalo. Ele naquela época não era carro, ele ia para as regiões, outros países a cavalo. Foi um grande homem de Deus. E a igreja metodista, eu sei que hoje a gente se esquece, mas foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Sabia que a rainha da Inglaterra disse que se não fosse pelos metodistas, a Inglaterra estaria subvertida à corrupção, porque a cada igreja que o Wesley plantava, ele plantava um colégio e um orfanato. Sabia que foi um discípulo metodista, John Wilberforce, se eu não me engano, que era um parlamentar britânico, que foi o responsável pela abolição da escravidão? Então, quando você estiver na sua universidade, com seus amigos lacradores, sabe o que você pode falar? Foi através do cristianismo que veio a igualdade de raça. Foi através de um cristão que falou, chega, um preto não é inferior a um branco. Deus deseja que todos sejam iguais. Foi um metodista. Então, os metodistas, eles plantaram orfanatos numa época que a Revolução Industrial estava em seu ápice, onde crianças apenas de 8 anos já trabalhavam e viam seus pais morrendo por causa da emissão do carvão. Então, tinham muitos órfãos na Inglaterra. Tem até um livro muito famoso de um menino órfão inglês. Qual que é o nome? Oliver Twist. Havia muitos órfãos. É diferente dos dias de hoje. Naquela época as pessoas viviam até os 40, até os 30, até os 50 anos de idade, né? A emissão do carvão era muito alta, então a Inglaterra era cheia de órfãos. E sabe o que John Wesley fazia? Plantou inúmeros orfanatos, plantou inúmeros colégios, foi um dos responsáveis pela abolição da escravidão, pela evangelização do mundo. Ele foi um dos maiores homens de Deus da história. E sabe qual que era a base do metodismo? A frase que a gente leu: a igreja não transforma o mundo, vou até ler para não falar errado, a igreja não transforma o mundo fazendo novos convertidos, ela transforma o mundo fazendo discípulos. Então olha que lindo isso. Mas sabe um fato interessante? John Wesley, ele não era tão famoso em seus dias comparado a um outro grande homem de Deus chamado George Whitefield. Mas sabe qual o curioso disso tudo? Hoje quase todo cristão pelo menos já ouviu falar uma vez na vida de John Wesley, mas pouquíssimos conhecem a história de George Whitefield. George Whitefield, sabia que a história americana fala que ele foi a primeira celebridade dos Estados Unidos? A primeira celebridade dos Estados Unidos foi um pastor. George Whitefield nasceu na Inglaterra, morreu na Inglaterra, mas ele foi tão usado por Deus em sua época, que ele, além de pregar em toda a Inglaterra, ele foi responsável pela grande evangelização dos Estados Unidos, que naquela época eram chamadas de colônias americanas. Então, se hoje os Estados Unidos é considerado um país cristão, isso se dá pelos joelhos e pregação de George Whitefield. Foi um grande homem de Deus. Um fato mais interessante ainda é que ele ganhou Benjamin Franklin para Jesus, e Benjamin Franklin relata que um dia ele escutou o George Whitefield pregando a 5 quilômetros de distância. Existem relatos que eles pregavam para 30, 40 mil pessoas ao ar livre, numa época que não existiam microfones. Ele foi um grande homem de Deus, e na sua época ele era muito mais conhecido que John Wesley. Enquanto Wesley, o seu alcance estava ali para a Inglaterra, o Reino Unido, George Whitefield era todo o Reino Unido, os Estados Unidos, os países alheios. Ele era um grande homem de Deus da sua época. Mas, Fernando, por que você está contando tudo isso? Porque a pergunta que a gente tem que se fazer, apesar de Whitefield em seu tempo ter sido muito mais usado, a longo prazo, quem deu mais frutos? A longo prazo, qual que foi a obra que permaneceu? Daquele que pregava para multidões ou daquele que fazia discípulos? O que importa não é ser conhecido em sua geração. O que importa não é pregar para multidões. Mas o que importa é levantar algo que talvez a gente não vá usufruir, mas os nossos filhos vão, os nossos netos vão, os nossos bisnetos vão, as futuras gerações vão usufruir. Enquanto o Whitefield se atentava em atrair multidões, o Wesley se atentava em atrair discípulos. E glória a Deus por isso. Então, hoje a gente tem muita mentalidade, cara, multidão é uma bênção. Vamos alcançar multidões, vamos estourar, vamos ter milhões de visualizações, vamos fazer um monte de coisa. Mas sabe quem transformou a história da humanidade? Um dos responsáveis, que foi John Wesley, plantando orfanatos, colégios, acabando com a escravidão. Era um homem que era tímido,
que não tinham a mesma oratória que o Whitfield, mas gastavam a sua vida muito mais que estando no altar, se sentando na mesa com seus discípulos, abrindo a Bíblia e falando: você tem que fazer isso, a Bíblia instrui isso. Só que um dos seus discípulos acabou com a escravidão. Outro dos seus discípulos foi um dos responsáveis pelo exército da salvação, William Booth, foi muito influenciado por Wesley. Sabe outra pessoa que foi extremamente influenciada por Wesley? Charles Spurgeon. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer: qual que é a métrica de Deus? Qual que é a régua de Deus? O que é sucesso para Deus? Alguém que em sua vida pregou para multidões, ou em sua vida gerou apenas um discípulo, mas esse discípulo causou um estrago na humanidade? O tio, ele sempre me contou uma história muito interessante. Havia um pastor de 1900 que ele havia recebido uma palavra, que ele ia ganhar milhões para Jesus. Sabia? E em sua vida toda ele acreditou nisso. Mas o interessante é que ele só ganhou e discipulou 6, 7 pessoas em toda a sua vida. Mas uma dessas pessoas era um menino chamado Billy. E esse menino veio ganhar milhões para Jesus. E esse menino foi Billy Graham. Então, irmãos, é maravilhoso a gente poder alcançar vidas. É maravilhoso a gente poder falar: cara, vamos lotar estádios. Mas é mais maravilhoso ainda a gente gerar a imagem e semelhança de Cristo nas pessoas. Vocês estão comigo? Posso ouvir uma salva de palmas a Jesus? Então, se hoje a gente não vigiar, a gente vai ver o ministério de Whitfield como muito mais atrativo. Em sua vida, o Whitfield recebeu muito mais honra e glória, mas em sua morte, o Wesley foi muito mais honrado. A maioria dos grandes homens de Deus na Bíblia, mulheres de Deus, não foram honrados em vida, mas aquilo que eles levantaram foi tão grande após a morte deles que veio a honra. Então, eu gostaria de te convidar nesse momento a fechar seus olhos. A gente ainda não acabou a palavra, mas que nesse momento você possa falar: Senhor, muda a minha cultura, que muitas vezes é mais difícil desaprender o que a gente aprendeu de errado para colocar o que é certo do que aprender algo novo. E fala: Senhor, em vez do meu foco ser em números, que o meu foco seja em qualidade. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes parece inalcançável, mas já parou para pensar que Deus pode nos usar para plantar um colégio? Quantos anos vai durar o colégio? Quantos alunos vão ser transformados? Que Deus pode nos usar para plantar um orfanato? Que Deus pode nos usar em tantas áreas diferentes, que às vezes talvez a gente não vai ganhar milhões para Jesus, a gente não vai pregar para multidões, mas a gente pode gerar um Billy Graham, a gente pode gerar um John Wesley, a gente pode levar alguém que vai pregar para as nações. Talvez a gente nunca pregue nas nações, mas a gente pode levantar alguém para pregar nas nações. E eu gostaria que nós, como igreja, que Deus, em sua infinita misericórdia, mudasse a nossa cultura, colocando, em vez de números, em qualidade, em vez de altar, em mesa, em vez de likes e seguidores, frutos e caráter. A gente pode abrir seus olhos. E é muito marcante essa história de Wesley Whitefield. Eu não estou dizendo que o Whitefield não foi um grande homem de Deus, ao contrário, foi um tremendo homem de Deus. Mas, é delicado falar isso, mas gente, quantos ministros de adoração têm louvores que pregam, alcançam milhões para Jesus? Mas quando eles morrem, os louvores morrem com eles. O difícil não é ser um grande ministro de adoração, é gerar outros grandes ministros de adoração. O difícil não é ser um grande pregador, é gerar outros grandes pregadores. O difícil não é encher uma igreja, é levantar outros pastores que vão encher outras igrejas. Quantos pastores e ministros a gente conhece que eram bênçãos, mas no minuto que morreram não tinham sucessores, não gerou Cristo em ninguém? Então a pergunta que eu quero te fazer e me fazer: quando a gente estiver com os nossos cabelos brancos, já no fim da nossa vida, a gente vai ter olhado para trás, e o que a gente construiu? O que a gente fez para Cristo? O que a gente levantou? Eu preguei para multidões. A pergunta não é essa, a pergunta é: quantas pessoas a gente conseguiu gerar Cristo? Quantas pessoas a gente levou a uma transformação de caráter? Porque é muito fácil ir pregar de Jesus, difícil é arrancar o velho homem da pessoa, é limpar o peixe. Então, enquanto Jesus paralelamente pregava multidões, ele se dedicava ainda mais a fazer discípulos.
3 anos e... eu vou ter que me estender. Posso me estender um pouco nisso, gente? Paulo, se eu te desse 3 anos e meio para transformar a história da humanidade, só 3 anos e meio você vai ter que transformar a história, não da sociedade só de hoje, mas daqui 100 anos, 500 anos, 1000 anos e 2000 anos. Talvez você seria rei, talvez você encheria estádios, não é verdade? Talvez você falaria, olha, vamos criar um exército numeroso e construir um império, porque a partir daí será muito difícil vencer esse império. Mas em 3 anos e meio do ministério de Jesus na terra, ele gerou 11 pessoas. Só isso. Mas essas 11 pessoas foram responsáveis por transformar o mundo de cabeça para baixo com a pregação do Evangelho. 11 pessoas. 3 anos e meio, o próprio Cristo, Filho de Deus, ele escolheu transformar o mundo através do discipulado. A missão da igreja é a grande comissão. A missão da igreja não é lotar estádios. A missão da igreja não é outra coisa que não seja fazer discípulos, fazer pessoas à imagem e semelhança de Cristo, gerar Cristo numa geração. Então no final da nossa vida não importa para quantas pessoas a gente pregou, importa quantas pessoas a gente gerou. Foi o que o Cristo fez. Vocês estão comigo, irmãos? Glória a Deus. Então, a gente respondeu algumas perguntas e brevemente, todo cristão precisa ser discipulado e discipular? Sim. Talvez você não foi chamado para ser um pastor, mas você foi chamado para discipular. Tem uma estatística que apenas 2% de todos os cristãos ocupam um cargo pastoral de presbitério. 2%. Então vocês concordam que o plano de Deus nunca seria algo que apenas 2% dos cristãos usufruíssem? Então assim, só 2% vão ocupar um ofício de pastor, mas todos os 100% são chamados ao discipulado. A gente precisa diferenciar entre o ofício do pastor, ou melhor, o trabalho do pastor do ofício pastoral. Eu posso ser pastoral sem ser pastor. Amém? Vocês estão comigo? Então, de fato, talvez a gente nunca seja um pastor propriamente dito, de conduzir uma igreja, de ter um rebanho, mas todo cristão é chamado para a grande comissão. Todo cristão é chamado a 2 coisas. Faz assim comigo, 2 coisas. Ser discipulado e discipular. O ID é para todos. Então, todo cristão precisa ser discipulado e discipular. Nem todo cristão será pastor, mas todo cristão é um discípulo. Então, qual que é a importância do discipulado na vida cristã? É simplesmente o mandamento e o comissionamento de Deus para todo cristão. A importância do discipulado é fundamental, porque sem ele nós não estaremos cumprindo o plano de Deus. Fernando, eu prego, muito bem. Fernando, eu evangelizo, muito bem. Fernando, eu escrevo composições, muito bem. Fernando, eu escrevo livros, muito bem. Fernando, eu trabalho, muito bem. Fernando, eu sou um bom marido, muito bem. Todas essas coisas são ótimas, mas não é o plano completo de Deus. E é que nem quando a gente vai na academia, treina braço, treina peitoral, treina costas, mas não treina perna. Você está fazendo uma coisa, mas não está fazendo o restante. É que nem quando você vai lá, vamos voltar para a época do colégio, a gente passa em matemática, português, física, mas é prova em química, biologia e eu não lembro das outras matérias, Deus me ajude. Então, vocês entendem, o fato de estarmos cumprindo parte do plano de Deus, não significa que estamos cumprindo todo o plano de Deus. Então a pergunta que precisamos fazer não é aquilo que nós já estamos fazendo, mas é aquilo que nós não estamos fazendo, mas precisamos fazer. Jesus, ele era o discipulador. A Bíblia retrata ele como o Rabone, o mestre dos seus discípulos. Todo cristão foi chamado para o discipulado. Repita comigo, ide é para todos. Mais uma vez mais alto, ide é para todos. Somos ovelhas do rebanho de Cristo e toda ovelha precisa ser pastoreada. O pastor, ele zela pela ovelha, ele cuida da ovelha. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala, mé, mé. Nós somos ovelha. E se somos parte do rebanho de Cristo, automaticamente significa que temos um pastor. Sabe quem não tem um pastor? Sabe quem não é discipulado? Quem é lobo? A Bíblia fala que existem 2 tipos de pessoas da igreja, os lobos e as ovelhas. O lobo anda sozinho. De fato, o lobo é mais forte, é mais bonito, mais robusto, mais inteligente, pode alcançar mais vidas. O lobo pode ser um grande pregador, pode ser um grande ministro, pode ser alguém notório nas redes sociais, mas não é a ovelha.
ovelha tem pastor. Sabe qual é a regra que a gente aplica para convidar pregadores para a nossa igreja? Não é seguidores, não é o número de influência, mas são 3 coisas: ser um bom marido, ser um bom pai e ser pastoreado. Geralmente, as pessoas falam no 3º ponto. Pouquíssimos hoje são pastoreados. Muitos lobos, irmãos, muitos mercenários da fé, muitos falsos mestres. Se somos parte de um rebanho, automaticamente temos um pastor. E o nosso erro é pensar que existe cristão que pode andar sozinho. Você já viu algum pastor de lobos? Não existe. Não existe pastor de lobo. O lobo não tem pastor. O discipulado, ele é obrigatório na caminhada de um cristão. A Bíblia mostra isso de capa a capa. E se Jesus tinha a cultura do discipulado e seu ministério, quanto mais nós que somos chamados a ser sua imagem e semelhança também devemos ter. Cristo nos deixou um exemplo perfeito a ser seguido. Amém? Vamos para o próximo slide, vocês estão comigo? Glória a Deus. Deus é bom. Dê uma salva de palmas a Jesus, rapidinho. O lobo vai mais longe, o lobo é mais forte, tem mais proeminência, mas não é a ovelha. É melhor a gente dar mais problema, mas está agradando a Deus, do que ter muitos likes e curtidas, mas está sendo lobo. Onde começa o discipulado? Na teologia, a gente tem 3 coisas que quando a gente estuda o processo de santificação, a gente define ela em 3 etapas. Santificação inicial, que é a conversão, quando experimentamos o lavar regenerador do Espírito Santo, somos transformados de uma natureza pecaminosa para a natureza de Deus em nós. Temos a santificação progressiva, que é o processo de caminhada cristã, e a santificação final, que é o que chamamos de glorificação, como está lá em Filipenses 1, o apóstolo Paulo falando: olha, aquele que começou a boa obra em vós é fiel de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. E onde começa o discipulado? Começa não antes nem depois, mas no exato momento que há a conversão. Se estamos discipulando alguém que não é convertido, não estamos discipulando, estamos evangelizando, porque caso contrário, sabe o que está acontecendo? Pode abaixar um pouquinho só o volume do teclado, está um pouquinho alto para mim, Doug. Senão a gente está discipulando o velho homem, e é o que coach faz. Sabe o que coach faz? Discipula o velho homem. Irmãos, eu não sou contra o coach, ao contrário, eu acho que aqueles que empenham de uma maneira boa, é perfeito, ensinar educação financeira, ensinar inteligência emocional, e glória a Deus por isso. O problema é quando a gente trata o coach como discipulado, e sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Nós estamos discipulando o velho homem, nós estamos ensinando as pessoas a ser bons não convertidos. Eu não sei se vocês estão vendo, mas parece que os não convertidos estão sendo mais cristãos que muitos cristãos. Porque a gente tem discipulado o velho homem, sendo que o discipulado é a partir da conversão. Antes disso só existe evangelização. O discipulado começa na conversão, e aqui eu quero um ponto que a gente preste atenção. Ele se estende até a glorificação, que é a volta de Jesus. Alguém aqui já foi glorificado? Não, porque ninguém está morto aqui, glória a Deus por isso, e Jesus ainda não voltou. Então, até a volta de Cristo, somos chamados a ser discipulados. Porque uma mentalidade muitas vezes rasa que nós temos é que o discipulado é só até a pessoa aprender a ler a Bíblia, o discipulado é só a pessoa até aprender a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom trabalhador, aprender a orar, aprender a jejuar. Depois que aprendeu o ABC da Bíblia, não precisa ser discipulado. Agora eu te pergunto, alguém aqui foi glorificado? Rapaz, a voz afinou. Alguém aqui foi glorificado? Não. Então você ainda está dentro do período de vigência do discipulado. Não é porque você sabe orar, sabe fazer tudo, que o discipulado não se aplica a você. Até a santificação final, o discipulado está em vigência. Amém? Vocês entendem o que eu estou falando? Senão, daqui a alguns anos, a gente vai ter um monte de cristão que interrompeu o processo de discipulado porque pensa que é só na santificação inicial. O discipulado se estende até a santificação final. É importantíssimo entendermos isso. Próximo slide. Todo cristão discipulado. Posso ter 40 anos de cristianismo. Eu preciso continuar sendo discipulado. Eu tenho 99 anos de idade. Eu preciso continuar sendo discipulado até o final da minha vida. Porque enquanto somos ovelhas, temos um pastor. Então, o que é então fazer discípulos, Fernando? Fazer discípulos é muito simples. Repita comigo. É gerar pessoas à imagem
e semelhança de Cristo. O discipulado, irmãos, não é coach, discipulado não é nada mais, nada menos do que gerar Cristo nas pessoas. Ela fala, cara, qual área da vida da pessoa ainda Cristo não foi gerado? O que de Jesus pode ser mais visível nessa pessoa? O que é que essa pessoa pode fazer para se tornar mais semelhante ao nosso Senhor? Então é isso, então vamos fazer isso. O discipulado é o melhor mecanismo de glorificar o nome de Deus, porque é através dele que Cristo é gerado. Fazer discípulos é gerar pessoas à imagem e semelhança de Cristo. Abra comigo rapidamente Gálatas 4, versículo 19. O apóstolo Paulo, ele fala uns versículos lindos aqui em Gálatas. Uma igreja que ele estava sentando o sarrafo. Eles estavam se circuncidando, estavam sendo judaizantes. O apóstolo Paulo estava pé da vida com eles. E aí ele escreve para os Gálatas. Versículo 19. Eu falei 29, é 19, perdão. 29, vamos lá. 29, 19. Estamos esquecidos, hein? Versículo 19, isso, glória a Deus, foi mal. Vamos lá, olha o que o apóstolo Paulo fala. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo foi lá e plantou a igreja da Galácia. E que igreja maravilhosa. Só que aí essa igreja começou a ser afetada por falsos ensinos, por pessoas que, como a gente falou no início, não tinha como foco a igreja, mas foco o indivíduo. E aí eles estavam quase apostatando. E aí, para acumular, ainda estavam chegando novos convertidos que não estavam tendo o exemplo bíblico correto. Pode pôr no meio da revista atualizada, por favor, a ARA, que eu prefiro essa versão, vamos lá. E aí ele fala, olha, meus filhos, porque de novo eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O que eu estou querendo dizer aqui? O apóstolo Paulo, irmãos, já era alguém experimentado, já era alguém que tinha passado por muitas barras, mas mesmo assim, ele não se negava o privilégio de mais uma vez sofrer as dores de parto para que Cristo fosse gerado. Sabe, isso eu vou falar para aqueles que são cristãos há mais tempo, mais antigos. Sabe, uma das coisas mais difíceis que tem, eu me incluo nisso, é a gente continuar acreditando nas pessoas. Às vezes a gente já foi tão machucado, às vezes a gente já foi tão ferido, já passou por tanta dor de cabeça, que a gente delega a responsabilidade dos novos convertidos para o outro. A gente fala, eu já não estou mais nesse nível, eu já não estou mais nessa etapa, agora eu já sou diácono, agora eu já sou presbítero, agora eu já sou pastor. Mas, irmãos, se o próprio apóstolo Paulo se dava o privilégio de novamente sofrer as dores de parto, quem somos nós para não? O nosso chamado é continuar acreditando nas pessoas. Então, sim, vamos continuar chegando para o novo convertido e falar, olha, o ABC da Bíblia, quase que caiu, vou deixar o microfone aqui, que senão vai cair. A gente tem que chegar e novamente voltar à simplicidade do Evangelho. Falar, olha, isso aqui é a Bíblia. Ela é dividida, o cânon bíblico é dividido em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento e o Novo Testamento é a explicação do Antigo. Você pode começar a ler do Gênesis, desde Gênesis você vê Jesus, você não pode jogar no tigrinho, né? Você não pode fazer isso. A gente tem que se dar o privilégio de falar, cara, eu vou fazer que Cristo seja gerado na minha geração. Eu vou fazer que Cristo seja formado na minha casa, no meu trabalho, no meu círculo de convivência. Eu não vou me negar o privilégio de falar de Jesus e gerar Jesus. E não é fácil, gente. Quando a gente lida com pessoas, a gente vai se frustrar, a gente vai se magoar, porque nós somos falhos. Eu dou trabalho para os meus pais, eu dou trabalho para as pessoas que convivem comigo, porque eu sou falho, você também. Mas não é porque a gente se machucou que a gente não pode negar o privilégio de levar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem. Nosso chamado como cristão é falar, olha, eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em nosso meio. Vocês estão comigo? Posso ouvir um amém? Próximo slide. Esse aqui, se você quiser tirar uma foto, próximo slide, para ter de recordação. Ele é bem simples, mas a gente vai se atentar em alguns pontos dele, amém?
vamos lá, o que é necessário ter no discipulado? A gente vai elencar aqui 5 principais coisas que precisa ter no discipulado. A primeira delas é a submissão e a prestação de contas daquilo que foi confiado. Data, eu disse que ia te dar trabalho, então você não vai ficar bravo comigo. Coloca de novo para mim em Hebreus 13, versículo 17, por favor. Vamos falar sobre o primeiro ponto. Vocês estão comigo, gente? Posso continuar? Vamos lá. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias, em outras traduções, aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria proveitoso a vós outros. Irmãos, sabia que 97% dos pastores no Brasil ganham menos de 3 mil reais por mês? 97% dos pastores do Brasil não tem muitas vezes condição de pagar um colégio para o seu filho, de comer num restaurante no final de semana, de muitas vezes financiar um apartamento, financiar uma casa, ter um carro um pouquinho melhor. 97% dos pastores no Brasil aceitaram uma profissão, um trabalho que sabe que não receberá nenhum luxo e honrarias humanas. 97%. Mas por causa dos 3% que muitas vezes usufruem do dinheiro que não é deles, que são mercenários da fé, que falham na administração dos recursos de Deus, nós apedrejamos a igreja, apedrejamos os pastores. Irmãos, eu nunca vi um tempo que foi tão criticado os pastores como nos dias de hoje. Está fazendo algum barulho. Gente, eu vou precisar de um balde, que eu acho que está caindo água aqui, ó. Bem aqui, ó, Fábio. 97% dos pastores no Brasil são pessoas trabalhadoras, irmãos, que fazem a obra de Deus por amor, que fazem a obra de Deus porque amam as vidas, porque querem ganhar almas. E desses 3% que ganham acima de 3 mil, muitas vezes é porque a arrecadação da igreja é muito alta e não tem nenhum problema com isso. Os que realmente são mercenários, que falam, olha, me dá um pix que eu te dou uma profecia, me dá um pix que eu te dou um cargo, que pede teu dinheiro. Se for 1%, é muito. É ou não é verdade? Mas a gente pega aquele 1% e usa para criticar e acabar com a vida dos outros 99%. Para falar que pastor só quer dinheiro, que pastor aquilo outro. Não é fácil, gente. Nunca na história da igreja, a igreja foi tão criticada. Pastores foram tão criticados. A pergunta é, será que isso agrada a Deus? Será que esse é o plano de Deus? Que a gente estabeleça uma barreira tão grande de religiosidade, que a gente já não pode valorizar a vida de quem exerce o ofício de pastor? Quando a palavra de Deus é bem clara sobre obedecer aos nossos pastores serem submissos, ela é clara. E é muito delicado falar sobre esse tema, mas, gente, vamos ser bem sinceros. Não é porque existem os mercenários, porque existem os falsos, aqueles abusadores, aqueles demoníacos, que não vão existir os pastores verdadeiros, os pastores com cheiro de ovelha, os pastores que estão nem aí para a tua condição financeira, nem aí se tu vai dar algo em troca para eles ou não, nem aí se você tem cargos ou títulos, eles só querem cuidar de você e te levar para o céu. Mas hoje cada vez mais tem sido difícil obedecer aos nossos pastores e às pessoas que nos discipulam, por causa de 1% que faz da maneira errada. The king, the power, the blessed, sei lá. E é verdade. A gente tem que, no fundo, ter misericórdia das pessoas que cuidam de nós. Elas vão ter problemas. Mas Deus colocou elas em nossas vidas para nos amar. Vou contar uma história para vocês que eu contei no culto de manhã, que eu nunca esqueci. Foi uma das poucas vezes na vida que eu escutei audivelmente a voz de Deus. Sabe, eu acho que na nossa vida toda a gente não tem aquele costume de escutar, Fernando, né, a voz de Deus assim. Geralmente a voz do Espírito Santo é sensível ao nosso coração, mas dessa vez eu escutei como se fosse a voz do Paulo, do Cid Moreira. Fernando, eis que te digo. Paulo é o nosso irmão aqui. E foi no dia que eu discuti com meu pai. Eu nem lembro sobre o que foi a discussão, faz muitos anos já. E ele tinha mandado eu fazer alguma coisa, que eu falava, isso aí não está na Bíblia.
Isso não está na Bíblia. E eu lembro que eu fui para o quarto P da vida, arregaçar, falando, Deus, isso não está certo. E sabe como é o mais legal? Eu falei, essa oração Deus vai me ouvir. Eu sou injustiçado, eu estou injustiçado. Só que a gente fala, ai, estou injustiçado. E a gente se acha o cara porque ele está sendo injustiçado. Quem é que já passou por isso? Fala, não, estou falhando comigo, Deus vai me honrar, né? E aí eu fui para o quarto e falei, não, Deus vai me dar razão e eu sei que eu vou ser honrado. Cara, eu lembro que eu dobrei meu joelho para orar, até é vergonhoso falar isso. E comecei a falar, Deus, isso aí não está na Bíblia. Meu pai é maravilhoso, meu pai tem 1000 qualidades. Mas, Senhor, isso aqui não está certo. Cara, quando eu comecei a reclamar, gente, diante de Deus, com a mão na Bíblia, eu escutei uma voz audivelmente falando comigo, como vocês estão me ouvindo. É por causa dessa mesma obediência que eu te abençoo. Naquele minuto que eu escutei isso, me veio um santo temor. Eu não sabia onde esconder o rosto de vergonha. Eu só lembro de pedir perdão para Deus e colocar minha cara no pó e dizer, Deus, me perdoa. E desde então, sabe qual é a regra para a minha vida, que eu tenho para mim, pessoal? Eu tenho o seguinte princípio. Se meus pais, meu irmão me pedem para fazer algo, meu papel é obedecer. Se não foi algo que veio de Deus, a palavra de Deus é bem clara. Como quem deve prestar contas, eles vão se ver com Deus. É claro, obviamente, a gente não precisa ser burro. Se pedir, trai tua esposa, joga no tigre, algo que obviamente é antibíblico, você nem precisa fazer. Mas é quando é aquela coisa, pede perdão para o teu marido. Ah, mas ele está errado. Pede perdão. Pede perdão. Pede perdão para aquele irmão. Ah, mas você não sabe o que ele fez comigo. Pede perdão. Cara, em vez de gastar 2 horas a mais trabalhando, passa mais tempo com a sua esposa, passa mais tempo com seus filhos, um dia eles vão crescer, valoriza eles, né? Falando, vamos vir hoje no culto, vamos vir hoje na família Cris, mas sei lá o quê, mas nada. A gente tem tanta desculpa, a gente é tão retrucador, né? Gosta de ter a última palavra. E a Bíblia é bem clara, vamos ser obedientes. Muitas vezes a gente esquece isso, mas o pastor ele não controla a vida de ninguém, o discipulador ele não controla, a gente é pastores de pessoas livres. A pior coisa que tem é controlar você. Eu falo para as pessoas que eu cuido, vocês não me devem dar razão de nenhuma, eu não estou nem aí se vocês vão para o cinema, se vocês não precisam me pedir autorização para absolutamente nada. E se vocês me pedirem autorização, eu vou corrigir vocês por estarem me pedindo autorização, vocês são livres. Jesus, a gente não controla ninguém, que coisa demoníaca isso. Agora, já teve vezes que eu sentando com eles falando, eu tenho autoridade por Deus constituída a mim, para te ordenar a perdoar a tua esposa, a te ordenar a gastar 1 hora menos de trabalho para ficar no teu casamento e não perder o teu casamento. O pastor, o discipulador, ele tem autoridade por Deus, nem para sugerir, mas para mandar, biblicamente falando. Falando sério, está na Bíblia, vocês podem abrir e ler. A gente não controla, a gente não quer cercar a vida de ninguém, você faz o que você quiser. Mas existem momentos que a gente tem que usar a autoridade constituída de Deus por nós, para colocar os pingos nos is e realinhar a vida da pessoa. E sabe qual que é o nosso papel? Obedecer. Não vamos deixar que aqueles 1, 2% acabem com os outros 98% que fazem da maneira correta. Posso ouvir um amém? Então, eu gostaria de sugerir você ter isso como uma regra sua. Se no minuto que eu obedecer não for algo de Deus, ele vai se ver com Deus e Deus arregaça a vida deles. Isso não aconteceu com o pai, naquela ocasião ele estava certo, só para deixar bem claro. Então hoje, graças a Deus, eu nunca me dei mal por escutar meus pais e meu irmão. E até o final da minha vida eu vou escutar, mas sabe qual é o problema? Eu era adolescente. E vamos ser bem sinceros, adolescente é rebelde. Quando a gente é criança, os nossos pais são nossos super-heróis, né, Doug? Não tem erro, não tem problema, é o cara. Alguns até pensam que o pai tem superpoderes, literalmente. Mas quando a gente vai crescendo, a gente começa a ver que eles têm problemas, que eles são falhos, que eles não são tão bons quanto a gente pensava. A gente começa a enxergar a humanidade deles. E aí sabe o que acontece? A gente questiona, a gente duvida, a gente fala, eu faria diferente talvez. E espiritualmente, na igreja acontece a mesma coisa. E aí a gente começa a se achar melhor, a gente começa a falar, não, eu faria diferente, eu aquilo, outro. Mas a pergunta, você é pai ou você é o filho? Você é o filho. E na igreja acontece a mesma coisa. Quando a gente é novo convertido, tudo que o pastor fala a gente faz. Tem que ler a Bíblia, vamos orar. Vamos ler, tem que orar, vamos orar. Tem que jejuar, vamos jejuar. Mas aí a gente vai crescer? Não.
Agora eu tenho minha teologia, eu tenho o meu jeito de fazer, eu tenho a minha forma de fazer. Eu já conversei com irmãos, que eu falava, o irmão, é até vergonha, os irmãos chegou para mim e falou, olha, eu só oro 5 minutos, mas é com qualidade. E eu estava tentando explicar para ele, que apesar de ser com qualidade, obviamente tinha que ser mais. Porque, poxa, comparado ao tempo que passava na rede social, passava com outras coisas, era hiper, mega desproporcional. Mas era adolescente espiritual, questionava. E quantas vezes a gente está perdendo de zero para os novos convertidos, porque enquanto eles, tudo que sai do altar, tudo que está na Bíblia eles em fase, a gente questiona. Sabe uma das coisas que eu mais escuto na hora que eu vou aconselhar irmãos, eu já estou cansado de escutar isso? Já sei. A pessoa fala, já sei, já sei. Teve um dia que o cara falou assim, diante de Deus, os 10 já sei. Eu falei, irmão, se você já sabe de tudo, sai daqui. Me aconselha, por favor, que nem eu sei de tudo. Mas a gente para tudo fala que já sabe. Irmãos, como isso é demoníaco. Jesus Cristo. A gente já sabe de tudo. Então é o alecrim dourado, é a última bolacha do pacote. A gente é muito difícil de se lidar. Ô pessoa orgulhosa que nós somos. A gente perde de zero para os novos convertidos. O problema de amadurecer é que muitas vezes a gente amadurece a tal ponto que fica podre. Eu cresci na igreja, irmãos, e sabe qual é a minha luta? A religiosidade, da gente olhar as pessoas de cima para baixo, da gente se sentir melhor, da gente se sentir mais espiritual, mais santo, mais puro, mais digno. Ao contrário, nós que somos mais antigos na igreja, deveríamos ser exemplos de humildade, exemplos de quebrantamento, exemplos de amor, de submissão e de obediência. Mas nós estamos perdendo de zero para os novos convertidos. Quanto mais a gente amadurece, mais humilde a gente tem que ser, mais quebrantado aos pés da cruz devemos estar. Hoje o conceito de obediência está sendo totalmente distorcido por causa de um pequeno grupo que usurpa disso. Vamos voltar à Bíblia, vamos voltar para a palavra de Deus. Poxa, a pessoa que cuida de você sugeriu algo, escuta. Eu falo às vezes para alguns irmãos, você não precisa pagar 2,5 pau de aluguel, você é casado, não tem filho, paga 1.500, pega esses R$1.000 para guardar para um dia financiar para uma casa, um apartamento, um carro. Não compra o celular de R$10.000 se você ganha 2.000. Para que um tênis de R$1.200? Pô, Deus me livre. Mas as pessoas não escutam. Irmão, não escuta a música do mundo. Essa música aí da Marília Mendonça daqui a pouco vai fazer você querer trair sua esposa. Esse rock aí pesado é mais demoníaco do que bíblico. E hoje a gente está sendo muito individual, a gente está sendo lobo, não está sendo ovelha. A gente precisa voltar para o conceito de obediência. Segundo ponto, que é necessário ter no discipulado. Vamos lá, vamos para os slides. Glória a Deus. Vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. Vamos lá. Aí, chamou infantil. Vocês conseguem pôr para mim nos slides? Senão não tem problema, tá? Opa, conseguiu, perfeito. Esse aqui eu nem vou me estender muito, que é muito intuitivo. Todo mundo sabe que é o negar a si mesmo. Negar a sua natureza pecaminosa, tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Então, hoje eu estou exausto, mas eu vou negar a mim mesmo, eu vou me esforçar para vir na igreja, para receber de Deus, porque eu passo a semana toda sem culto. Hoje eu estou exausto, mas eu vou mandar uma mensagem para o irmão, perguntando como ele está. Hoje eu estou cansado, mas eu vou me esforçar para continuar sendo família em Cristo. Hoje eu estou exausto, mas eu não vou deixar de ir na família Cristo. Hoje eu estou exausto, mas eu vou continuar tratando bem minha esposa. No caminho de volta para casa eu vou parar na floricultura e comprar uma flor para ela. Eu vou esperar meu marido com uma janta em casa. Eu vou fazer algo a mais. Eu vou negar a mim mesmo para agradar o outro, para agradar a Cristo. É muito delicado, é uma linha muito tênue, o equilíbrio entre cuidar da família e ao mesmo tempo não deixar de participar ativamente da igreja. Então, a gente tem extremos, tem os ativistas, que também não é bíblico, mas também tem o outro extremo daqueles que não fazem nada e não é bíblico. Irmãos, com todo respeito, sirva no ministério. Você é chamado a ser participante da igreja. Com todo respeito mais ainda, faça parte de uma família Cristo, porque a mesa de terça é tão importante quanto o altar de domingo. Com todo respeito, aprenda a perdoar. Não é porque o irmão te feriu,
que você precisa virar o rosto, isso é Deus querendo te tratar. Então, sim, cuide do seu casamento. Nunca abra mão do seu casamento pela igreja. Igreja, eu digo a instituição, tá bem? Nunca abra mão da criação dos seus filhos por absolutamente nada. Mas sirva no ministério, faça parte de uma família Cristo, seja discipulado, ame a igreja, limpe o chão da igreja, não deixa chiclete grudado na cadeira, lixo jogado, cuida da tua igreja, pega uma parte do teu salário e fala, cara, o que eu posso fazer para reformar essa igreja? Vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer, eu quero ser participante, eu quero cuidar da casa de Deus. Isso é negar a nós mesmos. Em vez de comprar um tênis de 800, compra um de 300, que está ótimo, e pega esses 500 e abençoa a vida dos irmãos, investe na igreja. Amém? Terceiro ponto, e esse eu acho que é um dos princípios ou doutrinas mais esquecidos e menos praticados por nós, que é a confissão de pecados e tentações. Feche seus olhos por um instante. Eu gosto de fazer isso porque assim eu não quero expor ninguém, eu não quero que ninguém olhe para o lado, ninguém se sinta constrangido. Gostaria que você diante de Deus se perguntasse, qual foi a última vez que você confessou um pecado e uma tentação para um discipulador, para um pastor? Que a gente teve isso como cultura. Ou você vai me dizer que você não peca, que você não tem tentação, que você é de ouro. Irmãos, nosso coração é uma fábrica de ídolos, a gente tem pecado, a gente mente, a gente idolatra, a gente murmura, a gente critica, a gente é amargo, a gente é irado, a gente muitas vezes tem problema na área sexual, muitas vezes se sente rejeitado, se sente injustiçado, tem injustiça própria, tem falta de domínio próprio, tem problema de segurar a língua, tem problema de ter bons olhos, é ganancioso, é vaidoso, é pão duro, a gente é cheio de problema. A pergunta não é a quantidade de problema que nós temos, mas sim o quanto nós somos capazes de reconhecer e pedir ajuda. Irmãos, a gente é cheio de complexo, e é real, a gente é complexado, ou se é complexado com dinheiro, ou é complexado com aprovação, ou é complexado com trabalho. Nós temos os nossos complexos, nós temos os elefantes no meio da sala. O ponto não é esse, porque nunca seremos perfeitos. O ponto é o quanto nós somos capazes de dizer, existe um elefante no meio da sala, existe um problema e eu preciso de ajuda, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso confessar a minha tentação. O problema é que a gente não faz isso. E isso é pesado, gente, porque é bíblico, e no minuto que a gente não faz, a gente está deixando de cumprir a Bíblia. Já pode abrir seus olhos. Confissão de pecados e tentação talvez seja uma das coisas mais desafiadoras da vida cristã. Não porque é difícil, mas é porque trabalha o nosso orgulho. Meu pai não precisa ouvir meus pecados e minha tentação, mas eu preciso, porque o meu orgulho precisa ser jogado lá para o chão. O meu ego precisa ser socado. Meu ego precisa pegar e ser amassado. O nosso orgulho grita, irmão. Você repita comigo, orgulho. Fala sério mesmo, meu orgulho. É o nosso orgulho, gente. É difícil. É difícil falar que às vezes a gente ficou com raiva de tal irmão. É difícil falar que às vezes a gente teve aquele pensamento hiper sujo. É difícil, mas é necessário. A confissão de pecados continua e sempre será um princípio da Bíblia. Irmãos, eu vou ser bem sincero. A gente não expõe pecado de ninguém. Eu nunca fiz e nunca vou expor o pecado de nenhuma pessoa que veio confessar para mim, de ninguém que eu cuido. Meus pais nunca exporam nada meu. E apesar de algumas vezes eu fazer questão de falar, se quiser expor, vamos lá, vamos expor, porque a gente não precisa esconder nada, mas a gente não expõe nada de ninguém. Então, se você sabe que no minuto que você confessar, não vou te expor, por que a gente não confessa? Por que a gente não confessa? Vamos ser sinceros, vamos conversar, por que a gente não confessa, né? Se não vão nos expor, porque o nosso orgulho fala mais alto, as aparências, as máscaras. A gente gosta de usar máscara. Às vezes a gente tem um carro de 100 mil reais, não tem nem casa própria. A gente ama usar máscaras. Às vezes a gente está com tênis no momento, mas está passando fome dentro de casa. Aparências. Às vezes a gente está com um sorrisão no rosto, mas está hiper quebrado, só precisava de um abraço. Nós, como brasileiros, temos a síndrome do vira-lata, do caramelo. Mas, não é? Eu tenho um vira-lata, tá, gente? Eu amo, é o bolinha, ele late até para sombra, é raiz. Né? Já jejua, né? Intercede, faz uns jejuns forçados às vezes, falha minha. A gente gosta de usar aparências. Eu lembro que quando eu era menor, muitas vezes eu ainda sou tentado, que quando eu pecava, ou tinha alguma tentação, eu falava, se eu falar para os meus pais, para o meu irmão, aí que eles não vão me levantar, aí que eles vão me colocar de banco, aí que eu não prego, aí que eu não discipulo, aí que eu não faço nada.
Mas foi exatamente ao contrário. Quanto mais eu me humilhava, mais Deus me curava, mais Deus me transformava, mais Deus me levantava, mais Deus me honrava, mais Deus me abençoava. Eu não vou mentir, gente, eu estou aqui pregando, não porque eu sou melhor, longe disso, mas eu creio que meus pais delegam tanta coisa para mim, não porque eu sou perfeito, mas eles sabem que eles podem confiar em mim, que no minuto que eu passar por problema, que eu for tentado, eu vou pedir ajuda, eu não vou esconder. Melhor do que por alguém aqui que é perfeito, mas esconde, vive por aparências. É aquilo que Jesus fala para os fariseus: olha, por fora vocês estão lindos, mas por dentro vocês estão mortos, são sepulcros, caiados. Eu prefiro estar sujo, feio por fora, mas lindo por dentro, do que lindo por fora, mas feio por dentro. As aparências enganam. Se você disser que você não tem pecado, você está mentindo. Está lá na carta de João. Aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. A gente é tentado. Teve um grande pastor, eu não vou citar o nome dele, mas ele é um pastor assim, ungido, homem de Deus. Ele estava indo pregar em outra cidade, no avião. Ele foi pegar uma revista para ler, que nem quando a gente vai fazer o número 2 e fica lendo o rótulo do shampoo, do desodorante. E ele estava lendo a revista, e numa das páginas da revista, tinha uma mulher de biquíni. Ele virou outra página, mas sabe quando vira mais lento e mete o olhar? No minuto que ele fez isso, o Espírito Santo constrangeu o coração dele. Ele não pecou, foi questão de uma fração de segundo, mas ele sentiu o coração dele sendo tentado. Sabe o que ele fez? No minuto que pousou do avião, ligou para o pastor dele e falou: cara, aconteceu isso, isso e isso. E foi mais corajoso ainda de falar isso para uma plateia, uma multidão que estava escutando ele, que foi através dessa história que eu vi ele falando isso. Quanto mais alto nós vamos, mais quebrantado nós devemos estar. Vou falar uma parada muito séria, Provérbios 28, 13, perdão. E o dia que eu li isso, eu entendi muitas coisas da minha vida, eu acredito que vai ser uma virada de chave para você, 28, 13. Muitas vezes, Rafa, a gente é trabalhador, a gente é dizimador, a gente oferta, a gente é generoso, a gente estuda, Paulo, a gente faz tudo, mas mesmo assim falta dinheiro no final do mês. Mesmo assim parece que a gente não consegue prosperar, a gente não consegue romper, a gente fala: Deus, por quê? O que está acontecendo? A conta não fecha, a conta não bate. Olha o que a Bíblia fala, a Bíblia, não eu. O que encobre as suas transgressões, em outras versões, o que encobre o seu pecado, jamais prosperará. Jamais... Vamos lá, gente, jamais, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está aí o motivo de muitas vezes a gente passar por umas barras pesadas. Não é porque Satanás está nos atacando 24 horas por dia, existe um exército de demônio atacando a gente, o alecrim dourado, não. É porque a gente não confessa mesmo. Satanás quer nos destruir, isso é verdade, isso sempre vai acontecer. Mas é até um pouco irônico falar isso. A gente tem que parar de culpar Satanás de tudo, gente. E entender que tem algumas coisas que não é Deus não querer agir, é a gente que não está se posicionando. O cara vai lá, trata mal a esposa e depois reclama que não tem vida de casal. O problema é a esposa ou é ele? Hein? A gente vai lá e não confessa o pecado e não prospera. A culpa é de Deus, de Satanás ou nossa? Vocês estão comigo? No fundo, tudo que a gente precisa e sempre vai precisar é da Bíblia, é da palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia fala que aquele que lê e grava as palavras do seu coração alcançará a vida, alcançará a misericórdia, encontrará um tesouro inestimável. O ato de confessar abre portas que jamais seriam abertas de outras maneiras. Comece a experimentar isso, você vai ver sua vida sendo transformada, amém? Vamos para o quarto e penúltimo ponto. Vocês estão comigo? Posso ouvir um amém, gente? Glória a Deus. Quarto e penúltimo ponto. Bora lá. A gente já falou sobre isso, então vou ser breve nesse ponto, que é ser ensinável. A Bíblia está lá em Provérbios 3:5, que aquele que se apoia no seu próprio entendimento está fadado à ruína. E o que é estar apoiado ao próprio entendimento? É quando a gente fala: esse é o meu jeito. Eu sou assim, eu faço assim, eu vivo assim e eu morro assim. Irmãos, o maior perigo que pode acontecer de um cristão, o maior não, que a gente não vou ser fatalista, um dos maiores perigos, é quando a gente começa a falar: esse é o meu jeito.
Quando a gente começa a se achar que sabe de algo, que é bom em algo, que sabe fazer algo, que agora já sabe ser cristão. Mais um ponto que a gente perde de zero para o novo convertido. O novo convertido já fala, Joãozinho, você tem que orar 1 hora por dia. Ele vai lá e ora 1h10 porque ele sabe que tem que orar 1 hora por dia. Joãozinho vai ler a Bíblia. Joãozinho lê a Bíblia. Joãozinho, você tem que vir para a igreja. Joãozinho não perde um culto. Mas a gente, não. A gente já sabe de tudo. A gente sabe. A gente sabe lidar com o dinheiro. A gente sabe cuidar da casa. A gente sabe ser um bom cristão. A gente sabe de tudo. Já está na glória. Já é a 4ª pessoa da Trindade. E é um problema. A gente não é ensinável. Quer ver? Vamos ser bem simples, bem objetivos. Qual foi a última vez que você realmente teve dúvidas e foi perguntar e pedir ajuda e não tentar resolver sozinho? Ah, estou com um problema. Por que você não vai buscar ajuda em vez de tentar resolver sozinho? Lembra que quando a gente era mais jovem, a gente enchia de perguntas bíblicas das pessoas que a gente cuidava? Cara, como é que foi isso? O que faz isso? E pode ver que quanto mais o tempo passou, menos perguntas a gente faz. Por quê? Né, pai? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu enchi o pai de pergunta. Hoje não. Hoje muitas vezes eu falo, não, eu dou um jeito de resolver, eu sei, eu vou, eu sei. Como é que o Renato Carim fala? Eu quero, eu posso, né? E é complicado, irmãos. A gente tem perdido o coração ensinável. Então o pregador vai lá e fala, olha, faz tal coisa. A gente fala, não, isso aqui eu não faço. Isso eu faço, mas isso eu não faço. A gente é orgulhoso. Outro ponto que a gente perde de zero para novo convertido. Não é verdade, Ney? Muitas vezes a gente perdeu aquele coração ensinável. De chegar no culto e falar, cara, eu quero ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente se acha bom cristão. Vamos ser honestos, quem aqui já passou pelo pensamento, eu não preciso ir no culto, eu já sei, eu já estou no caminho do Senhor. Não preciso ler a Bíblia hoje. Deus conhece meu coração. Essa é algo que todo cristão fala. Deus sabe meu coração. E a gente perde aquela fome. A gente perde aquele desejo de entrar no nosso quarto e abrir a Bíblia. A gente perde aquele desejo de falar, cara, eu vou passar madrugadas orando. Eu vou bater a porta até que ela se abra. Eu vou voltar a ter vida com Deus. E o 5º e último ponto. Humildade e honra. Eu não vou propriamente dito ler aqui, mas eu vou citar alguns exemplos. Fábio, se aparecesse um morador que está em estado de rua e precisasse de R$500, vamos supor que você não tem esse dia que é muito alto, mas ele realmente precisa, não vai gastar com droga, cerveja, não, vai para pagar uma cesta básica, cuidar do si, fazer isso, você ia dar um jeito de conseguir, não ia? Mesmo que não tenha, você ia dar um jeito, você ia pedir para o irmão, ligar e falar, cara, vamos ajudar. Ou não é verdade? Você ia dar um jeito, ótimo. Se fosse um valor até menor, 200, todo mundo acredita que ajudaria. Ou não é verdade? A gente não daria um jeito de ajudar? Sim ou não? Sim ou não? Perfeito. Agora, vamos inverter o cenário? Vamos pôr o nosso discipulador, o nosso pastor. Não precisa de nada disso. Mas a gente não vai lá e ajuda da mesma maneira. Por que eu dei esse exemplo? Porque existe uma grande diferença entre honrar e fazer caridade. A gente é uma igreja que é ótima em caridade e glória a Deus por isso. A gente é obrigatório ajudar o pobre, o órfão, a viúva e não ser pão duro. Se tem uma muda de cobertor a mais, vamos dar nesse tempo de frio. Mas a gente é péssimo em honrar. C.S. Lewis fala que o orgulho é o sentimento de se sentir superior aos outros e ter mais que os outros. Já parou para pensar que a gente sempre ajuda quem está numa condição pior que a gente? A gente sempre abençoa a oferta só quem está numa condição pior que a gente, nunca quem está numa condição melhor? Ou só quando quer algo em troca? Então, quando você quer um emprego, quando você quer fechar um negócio, quando você quer fechar uma venda, você paga o almoço, você paga a janta, você paga a gasolina, mas para o teu pastor, para o teu discipulador, para aquele irmão que te ajudou na igreja, você nunca pagou o almoço, nunca pagou uma janta, nunca fez nada. E é verdade? E é verdade. A gente é ótimo em caridade, péssimo em honra. A gente tem que diferenciar o que é esmola do que honra. Jesus, a Bíblia fala que houve a mulher do vaso de alabastro, que quebrou os pés de Jesus e se humilhou, entregou aquela oferta. O vaso de alabastro era equivalente a 1 ano de salário. E aí a gente vai ler lá na Bíblia que os discípulos, em especial Judas, se escandalizam e falam, Senhor, a gente podia ter vendido isso e dado aos pobres, fazer caridade. Aí o que Jesus disse, sim, a gente podia ter feito caridade, mas os pobres sempre estarão convosco, sempre vai ter que ter caridade. Mas eu nem sempre estarei convosco. E essa mulher me honrou, e onde o evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada. Da mesma maneira, Abraão com Melquisedeque, era rei, era uma tipificação de Cristo, ele não precisava da bênção de Abraão, mas porque Abraão foi lá e abençoou ele.
Porque a oferta não é sobre quem recebe, mas é sobre quem está dando. É mais sobre a gente do que a pessoa que está recebendo. Talvez o meu pai, o meu irmão que cuida de mim não precisa da minha oferta, a minha mãe não precisa, mas eu preciso, o meu coração precisa, o meu orgulho precisa, a minha generosidade precisa. A gente é ótimo em caridade e péssimo em honra. Então, se aparecesse um morador de rua, Fábio, a gente ajudaria. Mas talvez o nosso pastor, a pessoa que cuidou da gente, que nos trouxe para a igreja, a gente nunca fez nada. Gente, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que é muito delicado falar de dinheiro na igreja, falar de honra, mas para quem não sabe, meus pais, que são esses dois pessoas aqui na frente, eles não recebem R$1 da igreja, a gente está nem aí para dinheiro, com todo respeito, eles são pastores há 12 anos, nunca receberam R$1. Imagina você ter um trabalho que te demanda pelo menos 6 horas por dia, no final de semana 10 horas por dia, no domingo a gente não tem quase domingo, nunca pegou R$1, nunca nem quis e nunca vai querer. A gente não é sobre dinheiro, é sobre realmente a gente viver a Bíblia. Que é delicado falar de dinheiro, né, Rafa? No minuto que a gente fala de dinheiro, nosso coração se fecha. E eu entendo, é com razão, porque muitos realmente abusam disso. Mas, gente, no fundo, se a gente não aprender a ter uma cultura de honra e generosidade, como é que vai ser? Eu não estou falando nem do meu pai, porque a pessoa que cuida de você, muito provavelmente não é meu pai, vai ser teu líder de célula, vai ser teu discipulador, vai ser o Ney, vai ser o Rafa, vai ser o seu Renato, vai ser o Álvaro, vai ser o Thiago, vai ser o Doug, vai ser o Rafa, né? Vai ser o Fábio, enfim, vai ser o Diegão. Mas a gente não tem essa cultura. Aí depois reclama que o dinheiro está apertado, que as coisas não acontecem. Eu vou contar uma história que eu nunca esqueci. Faz uns 5 anos, 6 anos, o Ti, sempre acompanhei ele para pregar, eu amo ver ele pregar. Eu sou o 02D, eu sou intercessor dele, ninguém pega esse lugar. Ele foi pregar em Pomerode. Quem conhece Pomerode? É bem bonito, é uma cidade alemã, tem um monte de alemão lá, né? Eles falam meio engraçados alemão. E a gente estava no culto, era um culto regional de jovens, tinha gente de Blumenau, Itapema, Pissarras, Balneário, Barra Velha, enfim, tinha gente de tudo que é cidade. E o Ti pregou, nunca esqueci, ele pregou sobre semeadura, foi uma bênção. E no final do culto, os líderes subiram para um anexo que tinha ali da igreja para ter um tempo de comunhão. E aí eu acho que o líder de Balneário, ele falou, gente, vamos levantar uma oferta para o Thiago. E eu lembro que naquela época o Ti estava precisando do valor, não sei se ele estava juntando para o casamento, para o que era, mas ele estava precisando do dinheiro. E eu lembro que cada um por um, naquela época não tinha Pix, começou a tirar o dinheiro e foi dando para o Ti, 100, 200, tem um que deu até R$700. Eu não estava, nossa, glória a Deus por isso. E aí, cara, o Ti fez uma atitude que me quebrou e eu nunca esqueci. Até hoje, quando eu falo, eu choro, porque eu não sei se eu não teria feito isso. De longe eu não teria feito. Ele pegou aquele quantia de dinheiro que ele precisava, virou para todos que estavam naquele ambiente e falou, olha, glória a Deus por isso. Mas se você que me deu esse valor nunca deu a mesma quantia para mais para o seu pastor, que cuida de você, pode vir pegar o dinheiro da minha mão e dar para ele. De todos que estavam ali, tinha uns 12, pelo menos 10, foram assim, cabisbaixos, pegaram o dinheiro da mão do Ti. Que nem aquela, quando a mulher que estava para ser apedrejada, Jesus falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e um por um foi largando, se lembrando que era pecador. E me quebrou porque eu lembro que quantas vezes eu vi um pregador de fora, alguma causa social, ir lá, tirar o dinheiro que muitas vezes eu nem sei como eu tinha e dava, mas eu não fazia o mesmo pelos meus pais. Ia lá, queria fechar uma venda, um contrato, pagava um almoço, dava um jeito, mas nunca fazia o mesmo. Eles não precisam, gente, são advogados, meu irmão também, mas eu preciso. E aí eu assumi um compromisso com Deus, que eu nunca ofertaria, abençoaria a vida de alguém mais do que eu faço na vida dos meus pais e do meu irmão. Então se eu ver um pregador, eu dou R$100 no Pix para os meus pais e para o meu irmão, eu dou 200. Se vem alguém, eu pago almoço para os meus pais e para o meu irmão, eu pago 2. Porque a gente precisa aprender a valorizar mais os de dentro do que os de fora. E é difícil, né, Fábio? Porque quando a gente convive com alguém, a gente vê às vezes mais os defeitos do que as qualidades, e a gente já não valoriza. Então, vamos ser mais sinceros, quando a gente vai ouvir uma pregação no YouTube, a gente não escuta dos da casa. Quando a gente vai ler um livro, a gente lê dos pastores de fora, mas dos da casa a gente não lê. Quando a gente vai honrar, a gente pensa em todo mundo, menos no nosso pastor, no nosso discipulador, na nossa esposa, no nosso amigo. Para o teu chefe você dá um presente, para o teu amigo você não dá. A gente é um povo que valoriza mais os de fora do que de dentro. A gente não sabe o que é honra. E eu creio que Deus quer mudar isso em nosso meio.
Já parou para pensar o que pode acontecer com as nossas vidas e com a nossa igreja se a gente aprender a ser generoso e abençoar? O que como pode mudar em nosso meio, as bênçãos que podem vir? Se a gente aprender a transformar os nossos recursos, o nosso dinheiro em semente, porque a Bíblia fala que o que é multiplicado não é o dinheiro, é a semente que multiplica 30, 60 e a 100 por um. É necessário que a gente transforme os recursos que Deus nos deu em semente, para que Ele pegue isso e multiplique. A gente tem que ter uma cultura de honra. Eu não falo de beijar o anel, de ter um cargo, de ter um título, assim, a gente não precisa disso, gente. E quem precisa disso está mais a caminho do inferno do que do céu. Mas no fundo, a gente precisa ter essa cultura para que quem está dando é abençoado. Eu vou dar um exemplo do Will Rafa, posso te usar o exemplo? O Rafa trabalhava na Centenário. Quem aqui conhece a Centenário? Como garçom, trabalhava de segunda a sábado. Tinha várias comunhões no sábado, eu não podia ir porque eu trabalhava. E eu lembro que há uns 2 anos atrás, ele estava juntando dinheiro para ir lá para o Pará, Belém, cuidar da mãe dele. Olha que motivo nobre. Está solteiro, inclusive, viu, irmãos? Partidão. Né? Esse aí vale a pena, né? Cachorrão. Ruff, ruff. Né? Esse aí vale a pena. E ele estava juntando todos os dinheiros que tinha para cuidar da mãe dele, que estava com uma enfermidade. E eu lembro que um dia ele chegou para mim e me mandou um pix. E na hora que eu recebi, eu assustei. Falei, Rafa do céu, não faz isso comigo. E eu quis dar de volta para ele. Não, que não. Bateu o pé e não aceitou. Eu falei, amém, que Deus te abençoe. Na semana seguinte, você lembra dessa história? O chefe dele foi lá e deu foi 2.000 ou 1.500 para você no Pix. Você lembra? Foi lá e deu um dinheiro a mais para ele. Foi quanto? 2.000? Foi 4, 5 vezes mais da quantia que o Rafa tinha me dado. O chefe do nada daí chegou e fez isso. Tinha vários garçons, mas ele fez isso para o Rafa. A semente abre ofertas, abre portas que de nenhuma maneira seriam abertas. Vamos aprender a ser generoso. Vamos aprender a saber usar do nosso dinheiro. Aprender a amar, né, Álvaro? A valorizar as pessoas do nosso lado, dar um abraço. A valorizar os de dentro. A gente precisa parar com a síndrome do vira-lata. Todos os países são bons, o Brasil é horrível, né, Paulão? O que tá fazendo? Não faz isso comigo, Paulo. Faz isso comigo. Oh, gente, glória a Deus. Deus sabe que eu não estou querendo isso. Oh, que Deus te abençoe. Gente, todos os países é bom. O Brasil é horrível. Todas as coisas são boas, menos o nosso país, menos a nossa cidade, menos o nosso emprego. Pô, agora até fiquei desconcertado, gente. Né? A gente precisa aprender a ter essa cultura de generosidade. Enfim, eu posso só me estender só mais 2 minutos nesse ponto. Eu sei que tem muitos que estão escutando isso concordando comigo. Mas às vezes a gente tem um ou outro que fica com o coração fechado, com razão. É difícil, gente, o assunto de dinheiro é delicado. Pessoas se matam por dinheiro, casamentos se destroem por dinheiro. Onde tem dinheiro tem briga. A única coisa que Deus chama de Senhor... Opa, tá tudo bem aí? Glória a Deus. A única coisa que Deus chama de Senhor, além de Deus na Bíblia, é o dinheiro. Pai, posso contar a história do apartamento? Eu vou contar. Os pais, a gente tinha um apartamento lá no centro, e os nossos pastores na época estavam precisando se mudar, que deu alguma ação judicial lá, eles precisavam se mudar. E eu acho que moravam na Lagoa e deu algum negócio de preservação permanente, eu não lembro muito bem, essas paradas aí de ambientalismo. E na época a gente estava precisando do valor do aluguel, porque foi 2017, minha avó fez 10 cirurgias nesse ano. Era cuidador, era Unimed, era remédio, que é uma nota, Jesus amado, é uma nota, remédio. O pai estava pegando empréstimo e a renda do aluguel era muito importante. Mas sabe o que o pai fez? Deus está querendo me tratar na área financeira? Vamos ser generosos. Deixou os pastores morarem lá no apartamento, não cobrou R$1, não cobrou aluguel, luz, nada. Moraram por anos lá. Passado 1 ano e meio, a gente conseguiu se mudar para a nossa casa dos sonhos sem dinheiro. Tendo gente, quando o pai foi fechar o contrato, oferecendo 4 vezes mais à vista. E a gente mora na casa que o pai sempre sonhou que... E a gente se mudou para a casa que a gente sempre sonhou sem dinheiro. Sabe como? Eu vou ser bem sincero, o dono da nossa casa era um coreano que tem muitos bens. Ele tinha vendido a casa
por um cara que era do Rio de Janeiro. No trâmite de mudar, o cara era um traficante, morreu e deu mó BO na venda, ele perdeu o dinheiro. Já estava a casa construída há anos, ninguém nunca tinha morado. Agiota, perfeito, agiota. E aí e morreu, né? Morreu, é. É aquele agiota que não mata, mas quebra, né? Agiota é complicado. Ah, matei, Jesus amado. Deus que tenha, né? Justo. E aí o seu Jim, que era o coreano, o dono da casa, falou, cara, eu quero ter paz, eu quero vender essa casa para uma família. Quando ele viu meu pai, aí a mãe e os filhos, só é para ele que eu vou vender. E vendeu a casa para o pai. E falou, estamos ainda pagando imobiliário da casa. Mas foi através de uma semeadura e de uma oferta. Então assim, gente, já parou para pensar as coisas que podem mudar na nossa vida? Se a gente aprender a olhar mais para o próximo do que para a gente, não faça nenhuma atitude emocional, não torre dinheiro que você não tem, não tire da poupança para a universidade do seu filho, para você ter talvez um bacharel, não estou falando para você fazer isso, Deus me livre, mas aprenda a ser generoso, que isso abre portas, amém? Vamos para o último slide? Glória a Deus. Glória a Deus, vamos para o último slide. Gente, é muito difícil para qualquer pessoa quando vai falar de dinheiro. Até quando você é prestador de serviço e vai cobrar a pessoa do serviço, não é difícil, sabe? Deu tantos reais. É difícil falar de dinheiro, porque é um Deus em nossas vidas. Mas a gente precisa ser conhecido pela nossa generosidade como cristãos. Na real esse é o penúltimo slide, mas eu nem vou me estender que eu quero pular para o próximo. Porque nem todos são discipulados, pode voltar, e discipular sem ser discipulado. É uma resposta muito simples, porque no fundo, a gente não quer ouvir aquilo que a gente não quer fazer, a gente não quer ouvir um não, a gente não quer ter limites. Eu converso com irmãos, que é complicado, o cara fala, Fê, surgiu uma oportunidade de investimento, que se eu colocar R$2.000 em um mês, eles me devolvem 4.000, 100%. Eu falei, irmão, não faz isso que você vai quebrar a cara. Adivinha o que o abençoado faz anos, não tem problema de contar essa história, não vou expor ninguém. Foi lá e colocou e perdeu o dinheiro. Aí o outro, cara, e toda hora surge situação assim, toda hora. Vou comprar um carro, você tem dinheiro? Não, mas o que importa é o valor da parcela. Abençoado, se tu quebrar, como é que vai ser? Tem fundo de emergência? Não tem. A gente não gosta de ouvir, às vezes você não tem condição, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque às vezes a gente cria um mega sonho. Mas não é assim, aí chega pro casal que ainda não é casado, não pode ter vida sexual fora do casamento, não pode, o hormônio não se converte, tem que pôr limite, não gosto de ouvir. Não é verdade, não é gostoso muitas vezes ser confrontado, a gente não gosta, Doug, a gente não gosta, quem gostava, eu não gosto, é que nem esperar, a gente não tem o costume de gostar, mas é necessário. E o fato de muitas vezes a gente querer discipular sem ser discipulado é por dois motivos. Muitas vezes a gente foi tão machucado que a gente tem medo de se abrir novamente. E é muito razoável, eu compreendo isso. Mas foi aquilo que a gente falou. Não é porque existem os falsos que não existem os verdadeiros. Se abra mais uma vez para isso. Sei que as pessoas muitas vezes nos machucam, mas sempre vão ter os pastores com cheiro de ovelha. E o segundo motivo que muitas vezes as pessoas querem discipular, mas não querem ser cuidadas, cuidam, mas não são cuidadas, querem gerar, mas não são geradas, é porque usa disso como situação de manipulação e abuso de pessoa. No fundo não quer discipular, só quer ter o sentimento de controle da vida de alguém. Qualquer pessoa bíblica entende que é impossível biblicamente ela falar e confrontar alguém se ela antes não é falada e confrontada. Muitos querem se levantar para falar, poucos querem se sentar para ouvir. Todo mundo hoje tem uma opinião. Todo mundo hoje tem algo a falar, algo a acrescentar. A pergunta é quantos hoje tem algo a aprender? O verdadeiro pastor é aquele que é pastoreado. O verdadeiro discipulador é aquele que é discipulado. Amém? Vamos para o último slide então? Depois a gente vai ter um tempo de oração. No próximo. Vamos lá? Perfeito. E aqui a gente vai novamente para a Bíblia. Eu amo falar sobre isso. Irmãos, existe algo na Bíblia que a gente chama do Espírito Poder de Elias. Vamos abrir rapidamente Malaquias 4, versículo 5. Eu entendo que a gente tem que ser sobrenatural, mas não místico.
o mover tem que ser pautado na palavra. Se a pessoa cai no chão, mas não levanta dali transformada, ela caiu na emoção. Se a gente grita em línguas, mas no dia seguinte está falando em palavrão, a gente não estava orando em línguas, a gente estava falando na língua dos demônios. A gente tem que ser pautado na palavra. Então, quando a Bíblia fala no Espírito e poder de Elias, o que é isso? Vamos lá para a Bíblia. Malaquias 4, a partir do versículo 5. O último livro do Antigo Testamento. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Próximo versículo, por favor, Data. Perfeito. Então, aqui, Deus está falando através do profeta Malaquias que enviaria o profeta Elias, amém? Agora vamos para Lucas 1,17. Lucas 1,17 fala sobre João Batista. Aqui o anjo Gabriel está falando para Zacarias, o pai de João, quem seria o filho dele. E fala assim, Lucas 1,17, por favor, isso, obrigado. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Até aí, perfeito. Então, o espírito, a unção de Elias, não é cair fogo do céu. João Batista fez descer fogo do céu e queimou os profetas de Baal? Sim ou não? Não. João Batista fez algum milagre, como Elias fez? Não. O que João Batista e Elias tinham em comum? Duas coisas. Uma cultura muito forte de apregoar arrependimento. E a segunda, eles foram capazes de gerar discípulos, de gerar sucessores. Quando a gente vai para Mateus 17, no Monte da Transfiguração, Jesus está ali com duas figuras do Antigo Testamento. E por curiosidade, essas duas figuras foram as únicas pessoas em todo o Antigo Testamento que geraram sucessores, que foi Moisés e Elias. Moisés gerando Josué e Elias gerando Eliseu. É claro que eu não estou dizendo, não estou negando que Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Mas é muito interessante que o homem que representa a lei e o homem que representa os profetas foram os únicos capazes de gerar sucessores. Jeremias não gerou sucessores, Ezequiel não gerou sucessores, Daniel não gerou sucessores, Ageu, Obadias, vários não geraram sucessores, Malaquias, Isaías. O rei Davi teve muita dificuldade de passar o filho para Salomão, o trono para Salomão, e Salomão pisou na bola. Se a gente for ver, foi muito difícil os pais gerarem bons filhos. Abraão teve dificuldade na paternidade, gerou Ismael antes de Isaac. Teve problemas, Isaac não foi um bom pai. A Bíblia fala que Isaac tinha filho favorito, isso é demoníaco. Isaac preferia Esaú do que Jacó. E aí o que acontece? Teve casa dividida, Jacó foi lá, roubou a primogenitura e então aconteceu tudo o que vocês sabem. Teve favoritismo. Mas Jacó, não bastando o erro do pai, fez a mesma coisa e deu preferência a José acima dos outros irmãos, novamente tendo favoritismo. E José fez a mesma coisa com Efraim e Manassés. Quando Jacó vai abençoar, José diz, não pai, esse é o mais velho. Jacó fala, não importa. Toda a Bíblia a gente vê a grande guerra que foi um pai conseguir gerar um filho, alguém conseguir gerar um sucessor, alguém que daria continuidade ao legado, às futuras gerações. Eu ouso dizer que é mais fácil enriquecer do que gerar um filho nos caminhos do Senhor. É mais fácil conseguir inúmeras coisas do que manter um casamento e uma criação de filhos em ordem. É muito difícil gerar sucessores, irmãos. E na igreja a mesma coisa, é muito fácil pregar, é muito fácil ministrar louvor, é muito fácil ensinar a Bíblia. Difícil é gerar um discípulo à imagem e semelhança de Cristo, porque o discipulado nos custa tudo. Então o Espírito e o poder de Elias não é o que faz cair o fogo dos céus, é o que gera uma próxima geração, que gera sucessores. Vocês estão comigo? E quando a gente volta para Malaquias 4 na Bíblia, que eu já estou encerrando, se o louvor já quiser vir e apagar as luzes, a Bíblia já tem algo que a gente chama de profecias de duplo cumprimento, como se fosse em Joel 2, quando o apóstolo Pedro, Joel 2 fala, nos últimos dias, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos servos terão visões, assim assado. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, quando desce o Espírito Santo, ele cita Joel 2, primeiro cumprimento.
mas a Bíblia também fala que isso aconteceria nos últimos dias, que é o grande e último avivamento. Isso vai acontecer novamente. Tem algumas coisas na Bíblia que aconteceu e irá acontecer. Quando a Bíblia fala sobre o espírito de Elias, o primeiro cumprimento foi no período do ministério de Jesus na terra. E sabe quando é o segundo cumprimento? Que Deus derramaria novamente esse mesmo espírito, essa mesma unção, antes de Jesus voltar. Irmãos, nunca em tantos anos de cristianismo, pastores, cristãos de todo mundo têm se conscientizado a respeito do discipulado, a respeito do pastoreio, a respeito de valorizar mais a mesa do que o altar, valorizar mais o indivíduo do que o que ele pode oferecer. Isso significa que Jesus está voltando, e a maior prova que Jesus está voltando é essa. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Que o que a igreja precisa nos últimos dias é novamente um coração paterno, um coração materno, que fala, cara, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou gerar Cristo no outro. Eu vou falar algo que é muito delicado, mas a gente tem que desconstruir algumas polêmicas. Sabe por quê? A maioria das vezes, quem sucede o pastor na igreja é o filho de sangue, e muitas vezes a gente culpa o nepotismo. No fundo, alguns casos sim é nepotismo, e não é certo o nepotismo. Mas outros casos é que a única pessoa que o pastor verdadeiramente conseguiu discipular, foi discipulado, era confrontado, ouvia, seguia os passos, era o filho, porque os outros não queriam pagar o preço. Era o único que o pai conseguiu gerar um sucessor. O que eu estou querendo dizer? É uma guerra gerar discípulos. Eu vou dar um exemplo que no fundo é delicado, mas é real. Vamos lá. Doug, você tem 2 filhos, não é verdade? A pergunta é, para os seus filhos você chega firme na trincha, não chega? Você fala, não pode fazer isso, é ou não é verdade? Mas para o Gustavo, perfeito. Agora, não é difícil fazer a mesma coisa, às vezes com alguém que a gente cuida? Por que a gente trata o nosso filho de uma maneira e a pessoa que a gente cuida de outra? A gente tem que amar as pessoas da mesma maneira que a gente ama os nossos filhos. Porque para o nosso filho, a gente, por desejar tanto o bem dele, a gente fala de uma maneira, mas para as pessoas que a gente cuida, a gente fala de outra. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês estão comigo, gente? Isso mostra que no fundo a gente não tem esse coração paterno e materno. Sabe qual é o coração paterno? Da mesma maneira que eu educo meu filho, dou o meu melhor por ele, eu vou fazer pelas vidas que Cristo ganhou. Eu vou fazer pelo rebanho de Cristo. Eu vou dar a minha vida, se necessário, para que Cristo seja formado numa geração. E é esse amor que a gente tem que ter. A Bíblia fala, amai-vos uns aos outros fervorosamente. Então da mesma maneira que eu desejo o bem daquele meu familiar que eu amo, eu vou desejar o bem, o bom estado, o estado saudável do rebanho de Cristo. O Evangelho precisa ser geracional, irmãos. E eu creio que Deus está derramando isso mais uma vez essa noite sobre nós. Uma unção, uma graça de levantar sucessores, de gerar discípulos, de viver uma cultura de discipulado. Salmo 78, aqui eu encerro o culto. Os meus salmos favoritos da Bíblia, a palavra de Deus fala, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Salmo 78, versículo 2, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitisse aos seus filhos. E aí vem o versículo 6, a fim de que uma nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referisse aos seus descendentes. Será que você pode colocar a sua mão no seu coração e repetir assim comigo, aquilo que começou na minha vida, não vai terminar em mim. Aquilo que Deus fez na minha história, não terminará em mim. Antes, os meus filhos crescerão nos caminhos do Senhor. Os meus netos crescerão nos caminhos do Senhor. Os meus bisnetos crescerão nos caminhos do Senhor. E quando eu tiver com meus cabelos brancos, eu poderei dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus.
a fim de que uma nova geração conheça. Talvez nós não vamos usufruir, mas os nossos filhos poderão. Talvez a promessa de Deus a gente não usufrua, mas os nossos filhos poderão. É necessário que como igreja voltemos ao discipulado, aos fundamentos. O tamanho do fundamento, a qualidade do fundamento vai dizer muito sobre a qualidade e o tamanho da construção. Se queremos construir algo grande para Deus, precisamos ter um bom fundamento. Se queremos ter uma boa construção, precisamos ter boas bases. E muitas vezes o que nós precisamos fazer é desaprender aquela cultura corporativa de liderança, de beijo meu anel, de olha, me dê teu dinheiro, me dê algo em troca, e voltar a aceitar na mesa, Cris, a ter vida com vida, a abrir a Bíblia, a partir o pão e dizer: eu não sou melhor que você, mas eu quero te levar para mais perto de Jesus. Ninguém é melhor que ninguém, todos são iguais aos pés da cruz, mas uma coisa é fato: precisamos nos voltar ao discipulado. Por isso, nesse momento, nós vamos ter um momento de adoração, e eu gostaria que, se possível for, se você tiver artrose, não conseguir, não tem problema, mas se possível for, se colocar de joelhos. E como igreja, nós pedimos para Deus nos dar um bom fundamento, que como igreja, nós desaprendermos algumas coisas e aprendermos as maneiras corretas, falando: Deus, tira a visão corporativa de mim. Deus, tira a vontade de ter honra e glórias humanas, e me ajude a perseguir a cruz. Talvez você não vai ser um Billy Graham, mas você pode gerar um Billy Graham para Jesus. A história fala que houve uma mãe chamada Susan Wesley, e essa mãe orava 1 hora por dia, que era o tempo que ela tinha pelo seu filho chamado John Wesley. E ela cresceu falando para a criança, falando: filho, você vai ser grande, filho, você vai ganhar pessoas para Jesus, filho, você vai ser colocado entre príncipes, filho, não duvide do seu chamado. E esse homem, John Wesley, transformou a história da humanidade. Talvez nós não sejamos um Billy Graham, talvez nós não sejamos um John Wesley, mas nós podemos gerar um. Nós podemos, nós devemos. Fala: Deus, me dê um coração paterno, me ajude a mostrar um Deus que é Pai, um Deus que é bom. Quantos cresceram sem pai? Quantos cresceram sem mães? Hoje a maioria das pessoas que eu cuido, poucos são os que tiveram pai dentro de casa. Você pode dar algo que você nunca teve. Essa é a graça de Deus. Faz que o solitário habite em família, faz que a estéril seja numerosa, mãe de filhos. Deus é capaz de transformar a tua história, meu irmão e minha irmã. Ele conta contigo, Ele conta comigo, porque nesse exato momento existem pessoas se perdendo, existe uma geração que precisa ouvir falar de Jesus.